informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem no seu dia, de manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem o seu dia. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da Grande FM. Estamos chegando com o nosso programa segunda-feira, dia 11 de agosto de 2025, levando para vocês os seguintes destaques. Vamos falar do planejamento da adubação que garante produtividade e economia nas pastagens. Exportações de carne bovina do Brasil batem recorde histórico em julho. Vamos falar também ainda sobre sementes de alto potencial que exigem tecnologia para alcançar máxima produtividade. Falar do PIB do agronegócio, que deve crescer 9% em 2025 e sustentar alta em 2026. Isso é o que prevê economistas. Tudo isso e muito mais aqui no Grande FM Rural. Forterra, plantando o futuro, com soluções mais completas. Nosso agro, nossa terra. Forterra, buscando novos horizontes, construindo uma história de paixão e compromisso pela Unidades em Dourados, Carapó, Rio Brilhante, Sidrolândia, Laguna Carapã e Ponta Porã. 2222-2522. Juntos somos Forterra. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira. A segunda-feira será de tempo firme e seco em todo o Mato Grosso do Sul. O dia começa com temperaturas baixas em grande parte do estado, especialmente nas regiões sul e sudeste. Ao longo do dia, o sol predomina e ajuda a elevar um pouco os termômetros, mas o frio volta a ganhar força ao anoitecer. Em Dourados e na cidade de Carapó, amanhã será gelada com mínimas de entre 7 e 8 graus. À tarde o sol aparece e as máximas devem chegar a 21 graus em Dourados e 20 graus em Carapó. À noite a temperatura volta a cair rapidamente. As duas cidades estão sob alerta amarelo do Instituto Nacional de Meteorologia para queda acentuada de temperaturas, com previsão de declínio que pode chegar na madrugada entre 3 e 5 graus. Em todo o estado, não há previsão de chuvas. O ar segue seco com baixa umidade relativa do ar. As informações climáticas são do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, para a Rádio Grande FM. Amigo agricultor, nós da Agro Jangada construímos com você uma história de tradição e confiança em mais de 2 décadas de trabalho, parceria e crescimento. Com a parceria Syngenta, colocamos à sua disposição o mais completo portfólio de insumos e serviços. Visite-nos ou fale com um de nossos consultores e confira as novidades. Agro Jangada e Syngenta, estar sempre ao seu lado, esse é o nosso compromisso. Agro Jangada, uma empresa do Grupo Syngenta. Ouça agora as cotações agropecuárias. Os contratos futuros de petróleo reverteram a alta de 1% a mais quando fecharam em baixa pela sexta sessão consecutiva na sexta-feira passada, com investidores acompanhando os desdobramentos geopolíticos entre Rússia e Estados Unidos. Por um lado, a expectativa de avanços em direção a um encontro entre líderes. Por outro, o presidente norte-americano Donald Trump pode adicionar mais sanções a Moscou até a próxima sexta-feira. A recuperação do dólar desta semana também ficou em foco. No New York Mercantile Exchange, o NYMEX, o petróleo WTI para setembro recuou 0,73% ou 0,47 centavos de dólar, chegando a 63 dólares e 88 centavos o barril. Já o Brent para outubro, negociado na ECE, teve queda de 0,68%, negociado a 66 dólares e 43 o barril. Já Mato Grosso do Sul, no mercado agropecuário, tem a arroba do boi gordo com a cotação fechada na sexta-feira passada a R$ 305,50. A vaca gorda, em média, R$ 281,50. Entre os grãos, soja fechou a semana passada a R$ 126 a saca, enquanto o milho no mercado físico fechou a semana a R$ 53 a saca. O melhor para a lavoura é ter Syngenta para ajudar.
A marca da qualidade é Syngenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Syngenta é lucro certo que a Comid traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comid representa Syngenta para Dourados e região, a marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide, pensou Syngenta, procure a Comid. Consulte um agrônomo. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. Com a chegada de um novo ciclo de produção, pecuaristas de todo o Brasil se deparam com um desafio importante: economizar com antecedência o uso de adubos e corretivos para garantir o bom desempenho das pastagens, segundo Guilherme Caldeira, diretor de categorias da Axia Agro. O planejamento antecipado é uma das estratégias que assegura a disponibilidade de insumos, possibilita melhores negociações de preço e evita perdas causadas por atrasos ou mudanças climáticas inesperadas. O ponto de partida para esse manejo eficiente é a análise de solo, e ela que revela os níveis de nutrientes, acidez e matéria orgânica, orientando com precisão a escolha dos corretivos e fertilizantes. Entre os insumos mais utilizados estão o calcário, dolomítico e calcítico, o gesso agrícola e o silicato, cada um com suas funções específicas, como corrigir o pH, melhorar a estrutura do solo e aumentar sua resistência. O planejamento da adubação antes do início da safra é fundamental para garantir a eficiência na aplicação, promover o crescimento das forrageiras e minimizar riscos operacionais, destacou Caldeira. Na hora de definir os fertilizantes, é essencial considerar a solubilidade dos produtos e a necessidade específica do solo. Fertilizantes fosfatados, como MAP e DAP, oferecem resposta rápida, enquanto fontes naturais garantem liberação gradual dos nutrientes. Já em solos arenosos, adubos com liberação controlada são mais indicados, pois evitam perdas de lixiviação. A aplicação deve ser feita preferencialmente antes das chuvas e de acordo com o ciclo das forrageiras. Nutrientes como fósforo e potássio podem ser aplicados tanto no preparo quanto na cobertura. Já a ureia exige atenção. O ideal é aplicá-la com o solo úmido para evitar perdas por volatilização. O uso correto de insumos, estratégias como a rotação de pastagens e a integração lavoura-pecuária contribuem para a manutenção da fertilidade do solo e promovem uma produção mais sustentável. A Axia Agro oferece suporte técnico completo aos produtores, desde a interpretação da análise de solo até a formulação de planos personalizados de adubação, sempre com foco em elevar a produtividade das pastagens com eficiência, economia e segurança. Olha, as exportações brasileiras de carne bovina alcançaram um marco histórico em julho, tanto em volume quanto em receita. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior SECEX, divulgados na semana passada, foram embarcadas 310,2 mil toneladas de carne bovina in natura e processada, superando as 15,3% o volume de junho e 4% o recorde anterior, que foi registrado lá em outubro do ano passado, com 298,24 mil toneladas. A receita também foi recorde, de acordo com informações, atingindo 9,2 bilhões de reais no mês. Apesar da nova tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos sobre a carne bovina brasileira ter entrado em vigor no mesmo dia da divulgação dos dados, o volume exportado para o país norte-americano permaneceu praticamente estável, 18,235 toneladas, apenas 2 a mais que em junho. No entanto, a participação dos Estados Unidos nas exportações brasileiras caiu 6,8%, de 6,8% para 5,9%. A China, por outro lado, ampliou sua fatia de compras no Brasil, passando de 50% para 51,1% do total exportado. O país asiático aumentou 14,8% suas importações de carne brasileira, adquirindo 23.952 toneladas a mais em relação ao mês anterior. Segundo pesquisadores do CPEA, além da China, outros mercados também elevaram suas compras em julho. O desempenho expressivo mostra que, diante da nova tarifa norte-americana, as indústrias exportadoras brasileiras conseguiram redirecionar suas vendas com sucesso para outros destinos. Algumas empresas, inclusive, podem passar a atender os Estados Unidos por meio de unidades instaladas em países não afetados pela taxação. A genética da semente é o ponto de partida para uma lavoura produtiva.
mas seu desempenho final depende de uma série de fatores: qualidade do solo, clima, manejo fitossanitário e, principalmente, da forma como as aplicações são realizadas ao longo do ciclo da cultura. Pensando nisso, o Conceito Agrícola, empresa do Grupo Conceito, desenvolveu a solução Escudo, um serviço completo de inteligência em tecnologia de aplicação que acompanha o produtor do início ao fim da safra. Segundo Thiago Clemente, especialista em tecnologia de aplicação da empresa, ajustes aparentes simples como a taxação de aplicação por hectare ou posicionamento da barra do pulverizador pode impactar diretamente o resultado da colheita. Isso com base em um diagnóstico técnico detalhado e na análise de diversos fatores conseguimos fazer recomendações personalizadas para cada área. Em tempo real, adaptamos a aplicação com as condições de vento, temperatura e tipo de cultura. Para atingir o terço inferior da planta, por exemplo, região mais produtiva, são necessários gotas menores, especialmente em culturas anuais como soja, milho, feijão e sorgo, explicou. Outro diferencial da solução Escudo é o cuidado com a limpeza dos equipamentos. A desinfecção dos pulverizadores é feita com escovas rotativas e produtos alcalinos, o que evita a contaminação cruzada entre defensivos agrícolas e preserva a qualidade das aplicações. Um estudo conduzido pelo Instituto Goiano do Algodão comprovou o impacto dessa tecnologia. Segundo informações, houve um aumento médio de 1,15 sacos de soja por hectare nas áreas monitoradas. A solução ainda reduz a tensão superficial da cauda, melhora a umidificação de misturas no tanque e diminui problemas como deriva e formação de espuma. Produtores que já utilizam a solução Escudo, como Lucas Vicente Meneghetti, de Rio Verde, relatam ganhos operacionais significativos e economia de insumos. Ao final de cada safra, o Conceito Agrícola entrega um relatório estratégico reunindo dados técnicos e indicadores de sustentabilidade com foco na eficiência econômica e ambiental da lavoura. Então, portanto, passo importantíssimo neste cenário. Olha, mesmo diante de um cenário econômico interno desafiador e das incertezas geopolíticas externas, o agronegócio segue como principal motor da economia brasileira. Em 2025, o setor deve registrar um crescimento de 9% e manter esse patamar em 2026, ano que promete ser turbulento por conta das eleições. A projeção é de Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados, que participou do Congresso Andave 2025 na semana passada lá em São Paulo. As estimativas para este ano apontam um crescimento de 2,2% do PIB brasileiro, impulsionado especialmente pelo desempenho do agro, que já responde por cerca de 1/4 da economia nacional. O setor está numa fase ganhadora, afirmou o Vale durante a sua palestra. O evento, promovido pela Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários, Andave, e organizado pela Zeste Eventos, reuniu até na quinta-feira da semana passada, no Transamérica Expo Center, cerca de 15 mil profissionais e 250 marcas nacionais e internacionais, que é considerado o principal ponto de encontro para a utilização e network do setor de distribuição de insumos agropecuários no Brasil. Segundo o economista, o ajuste fiscal brasileiro só deve ocorrer de fato lá em 2027, não por vontade do governo, mas por necessidade diante da complexidade do cenário econômico. Para ele, essa mudança será essencial para garantir a continuidade do ciclo positivo da economia. Vale também alertou sobre os impactos das tensões internacionais, especialmente as medidas adotadas pelos Estados Unidos. Ele destacou que o uso de tarifas comerciais, como as aplicadas recentemente pelo governo americano, tendem a encarecer produtos importados, pressionar a inflação e elevar o risco de recessão, segundo ele, num curto prazo. O presidente dos Estados Unidos recorre a tarifas porque não depende do Congresso para aplicá-las, mas isso não significa que elas sejam eficazes, explicou. Segundo o economista, como os Estados Unidos não têm mais onde cortar despesas, a alternativa seria elevar impostos, embora ainda não esteja claro se essa será uma medida adotada por Donald Trump, caso reassuma, então, portanto, esse controle da economia global. Diante desse cenário, o Vale recomendou que o Brasil acelere a busca por novos acordos comerciais com países desenvolvidos e reduza a sua dependência das exportações para os Estados Unidos. O
Brasil precisa se afastar do choque Trump. O agro tem se saído melhor que a indústria nesse contexto, mas ainda precisamos diversificar nossos mercados, disse o especialista. Ele reforçou que, apesar das dificuldades, o país possui ativos estratégicos de grande interesse global, como o petróleo, terras raras e alimentos, e deve usá-los a seu favor. Vamos sofrer no curto prazo, mas precisamos entender que o tumulto externo não nos pertence, concluiu, então, portanto, o especialista ao falar sobre este tema. O Congresso Andav 2025, que terminou na quinta-feira da semana passada, é um dos principais eventos do setor de distribuição de insumos agropecuários do Brasil. Com um público altamente qualificado, o encontro reuniu distribuidores, agrônomos, consultores, pesquisadores e especialistas em busca de atualização técnica e oportunidades de negócios. Entre os patrocinadores estiveram grandes empresas como BASF, Bayer, Giro Agro, Ouro Fino, Singenta, Ceres, Agrobank, Ecoagro, entre outras empresas que estiveram lá no interior de São Paulo. Laticínios Cambi, tradição e qualidade à sua mesa. Descubra o sabor incomparável nos produtos Cambi, do leite fresquinho ao requeijão cremoso, passando pela nossa irresistível manteiga e queijos frescais. Cada produto é feito com carinho e o mais alto padrão de qualidade, garantindo o melhor para você e sua família. Quando for às compras, escolha Cambi e tenha sempre o melhor à mesa. Laticínios Cambi, leite que é Leite Cambi. Telefone 3424-1213. Casa da Lavoura, distribuidor Bayer para Dourados, Douradina e toda a região. O melhor em defensivos com a qualidade Bayer que você já conhece. Casa da Lavoura, parceiro exclusivo Copert, líder mundial em controle biológico. E quando se fala em sementes de milho, tem Supra Sementes com híbridos K7500, K9200, K7300, K9510 e outros. Defensivos, fertilizantes, sementes de soja, milho, pastagens, os melhores produtos do mercado na Casa da Lavoura. Em Dourados, 3426-7288 e em Douradina, 3412-1171. Casa da Lavoura. Desta forma, estamos encerrando o programa de hoje. Obrigado a cada um de vocês pela audiência aqui na 92.1, acompanhando sempre as informações do setor agro de maneira geral. Conto novamente com a sua audiência amanhã, se Deus quiser, em mais uma edição do nosso programa Grande FM Rural. Um abraço a todos, até o nosso próximo programa.